fonoamigos! Meu nome é Mayara Lins e, juntamente com a Kira Lima, faço parte do projeto de monitoria das disciplinas de voz do Departamento de Fonoaudiologia da UFRN. Este projeto é orientado pela professora doutora Larissa Siqueira e, como vocês já sabem, o nosso podcast tem por título Vozeando. Neste terceiro episódio da nossa segunda temporada, estamos recebendo uma convidada muito importante para falarmos sobre questões que envolvem a atuação fonoaudiológica vocal na doença de Parkinson. E a nossa convidada de hoje é a fonoaudióloga Ana Paula dos Santos. Ela possui graduação em fonoaudiologia pela Universidade Estadual do Centro-Oeste e é mestre e doutoranda em ciências, com ênfase em processos e distúrbios da comunicação pela Faculdade de Odontologia de Bauru. Então, antes de tudo, Ana Paula, eu quero agradecer por você ter aceitado o nosso convite. É uma honra te receber aqui no Vozeando e poder aprender com você também. De acordo com o Dr. Drauzio Varela, o Parkinson é uma doença neurológica, crônica e progressiva, sem causa conhecida, que atinge o sistema nervoso central e compromete os movimentos. Nesse sentido, a voz, a fala, a salivação e a deglutição são funções importantes na rotina destes indivíduos que acabam sendo gravemente afetadas. O que temos visto em muitos estudos atuais é que os problemas de comunicação e nutrição associados ao Parkinson podem ser amenizados através da atuação fonoaudiológica. Pensando que o nosso tema de hoje tem um foco na voz, eu gostaria que a senhora começasse destacando algumas das principais características do Parkinson, né? Como é a voz da pessoa com Parkinson? E quais são as maiores dificuldades comunicativas? Olá a todos, eu que agradeço o convite, é uma oportunidade maravilhosa poder estar aqui contribuindo com vocês, agradeço imensamente pelo convite e fico muito feliz por poder falar um pouquinho sobre a atuação fonoaudiológica na doença de Parkinson, que é meu tema de estudo, foi meu tema de estudo de mestrado, agora de doutorado e também em atuação clínica. Bom, pensando nessa primeira pergunta, né? A manifestação da doença de Parkinson, ela envolve sinais e sintomas motores e não motores. A fala, né, os prejuízos na fala, ela está relacionada com os sinais motores da doença, principalmente bradicinesia, tremor e rigidez. Esses aspectos, eles podem influenciar, afetar com intensidades variadas a respiração, a fonação, a prosódia, a articulação e a ressonância. Então, são esses 5 sistemas que envolvem a fala e nos auxiliam na comunicação. Pensando primeiro em respiração. O que acontece e por que a respiração está afetada na doença de Parkinson? Para a gente produzir a voz, a gente precisa de inspiração e na expiração, então, esse ar que sai dos pulmões passam pelas pregas vocais e as fazem vibrar. Na doença de Parkinson, existe uma diminuição, uma redução na movimentação dos músculos respiratórios, então dos músculos torácicos e abdominais. Pensando que há uma redução na movimentação desses músculos, o ar que sai dos pulmões, quando ele vai passar pela prega vocal para efetivamente nos fornecer voz, ele acaba passando com uma menor intensidade e aí a nossa prega vocal ela vibra também com menos força e acaba provocando uma voz mais fraca. Isso, né, pensando nas alterações de respiração, impactam diretamente na fonação. E uma das principais queixas que nós temos de pacientes com doença de Parkinson é a voz com fraca intensidade. Então, pensando nas questões de fonação,
A qualidade vocal que a gente presencia na doença de Parkinson é uma qualidade vocal alterada, com presença principalmente de soprosidade. Por quê? As pregas vocais, normalmente no exame laríngeo, a gente vê uma prega vocal mais arqueada e também a presença de fenda fusiforme. Então, quando a gente pensa, né, que a respiração está alterada, além de esse ar que vem e passa pela prega vocal, ele vir com menos força, quando tem esse escape de ar devido à presença de fenda fusiforme, essa voz vai ficar mais baixa ainda. Então, é a principal queixa aí dos pacientes voz com fraca intensidade. A gente também ouve uma voz rugosa, porém a principal mesmo característica é essa voz soprosa, astenia, né, essa voz fraca, e muitas vezes inteligibilidade de fala. Pensando em prosódia, que é um outro aspecto que também foi levantado. Uma das principais características também da fala desses pacientes é que a voz acaba ficando com pouca entonação, é uma voz monótona. Então, lembrem que a gente tem alteração da respiração, alteração na fonação, impactando na qualidade de voz e na prosódia. Então, essa voz vai ficando cada vez mais sem acentuação, sem entonação, vai ficando uma voz monótona. A gente também tem prejuízos na articulação, devido à diminuição também na movimentação de toda a caixa de ressonância, né? Pensando nos órgãos fonoarticulatórios. Então, redução na movimentação da mandíbula, da bochecha, da língua, de lábios. Os pacientes, eles acabam relatando que parece que a língua fica mais pesada. Então, quando a gente pensa e ouve falar em voz pastosa, é devido a essa diminuição na movimentação também de língua. Então, os pacientes acabam falando mais dessa forma, né? Uma voz, uma fala mais pastosa, devido à redução nos movimentos articulatórios. E aí, quando a gente tem prejuízo na fonação, a nível laríngeo, a gente também tem prejuízos na ressonância. Então, aí, sendo essas 5 características, esses 5 afecções, pensando em fala: respiração, fonação, prosódia, articulação e ressonância, que eu tinha esquecido. Essas características vocais da doença de Parkinson, elas formam um quadro de disartria hipocinética, que normalmente a gente vai ver, vai ler em artigos quando a gente vê um quadro de doença de Parkinson e está focando em voz, a gente vai ler lá sobre disartria hipocinética. A disartria está relacionada aos distúrbios no controle muscular do mecanismo da fala, que advém de modificações no sistema nervoso ou periférico. E pensando na doença de Parkinson, ela está relacionada à fraqueza ou incoordenação dos músculos da fala. Então, a gente tem esse quadro de voz soprosa, áspera, de fraca intensidade, que estão relacionados principalmente à rigidez muscular. Ok, muito obrigada, Ana Paula. Pois bem, dando prosseguimento, a gente quer falar um pouco sobre o método Lee Silverman, né? A gente sabe que ele é muito efetivo no tratamento vocal de pessoas com Parkinson, mas a gente gostaria que você falasse um pouco sobre esse método, né? Ele é sempre o mais indicado, né? A gente pode ter casos em que o método Lee Silverman ele não vai ser utilizado, ou ele não é indicado. Como é que funciona? A gente queria que você falasse sobre isso. Bom, o método Lee Silverman, ele é o método padrão ouro na reabilitação vocal de indivíduos com doença de Parkinson. E ele é o método com maior nível de evidência científica. Então, quando a gente pesquisa, né, reabilitação vocal na doença de Parkinson, vai aparecer muitos estudos comprovando a efetividade desse método. O lema principal do método é pense forte, fale forte, ou pense alto, fale alto. E ele baseia-se principalmente no aumento do esforço fonatório para aumentar a intensidade vocal, visto que é a principal queixa dessa população. Porém, o método também trabalha com questões de fala, porque a gente vê que
Não é apenas a voz que está alterada, mas tem questões que envolvem mais fala também, né, como articulação e prosódia. E o método também trabalha questões de treino de frases funcionais, por exemplo. Então, ele é um método intensivo que baseia-se, né, no aumento do esforço fonatório. Ele envolve 4 sessões semanais e ele é um método internacional. Antes da pandemia, os responsáveis pelo método, eles vinham para o Brasil certificar fonoaudiólogos brasileiros. Porém, depois da pandemia, isso não aconteceu mais. E pensando que é uma certificação internacional, muitas vezes os fonoaudiólogos brasileiros não têm essa certificação e aí não pode aplicar o método. Então, a gente precisa de novos métodos tão efetivos quanto, e a gente precisa de mais evidência científica também, né? Novos estudos com metodologias detalhadas, para auxiliar essa população, visto que a doença de Parkinson é a segunda doença mais comum do sistema nervoso central. O método Lee Silverman, então, é um método intensivo, que envolve 4 sessões semanais, um método fechado, que são 16 sessões no total. E em relação às frases funcionais que eu falei, então, além de trabalhar questões de voz, o fonoaudiólogo, ele sempre trabalha com um decibelímetro do lado. Então, sempre verificando a intensidade que o paciente está falando e sempre pensando que o paciente possa falar mais alto, né, visando o aumento da intensidade vocal. Em relação às frases funcionais, são elaboradas, então, na primeira sessão, 10 frases que o paciente mais utiliza durante a sua rotina. E aí essas frases são treinadas tanto em terapia quanto em casa, né? O paciente também leva várias atividades para fazer em casa, para que ele consiga também colocar em prática tudo que é realizado em terapia. Esse método ele é extremamente efetivo, mesmo depois do término das 16 sessões. Os estudos eles nos mostram que a efetividade ela dura em média de 6 meses a 2 anos depois do término, então ele é extremamente efetivo. Porém, o que acaba dificultando em termos da certificação para o Brasil é o custo mesmo, né? Tanto para o fonoaudiólogo, e aí como um método intensivo acaba dificultando também esse custo para os participantes, para os pacientes, né? Então, é mais nessa questão mesmo. Outra coisa também que nós levantamos, pensando numa terapia intensiva, é que o que eu tenho presenciado clinicamente é que esses pacientes, muitas vezes, eles dependem de outras pessoas para ir até a clínica. Então, muitas vezes os filhos o acompanham, netos, irmãos, alguém sempre está acompanhando esses pacientes. E quando a gente pensa neles estar na nossa clínica 4 vezes por semana, às vezes acaba dificultando um pouquinho a inserção, né, a esse paciente adquirir esse tratamento. Então, o que a gente vem estudando e também eu coloco em prática na clínica é um outro método, que é o de fonação em tubo, com tubo de vidro. A gente já tem um estudo que mostrou que ele é efetivo também para a doença de Parkinson. E aí, esse método, ele envolve 2 sessões de terapia semanal, sendo uma vez por semana, né, a duração de 50 minutos a 1 hora, e a gente também inseriu o treino dessas frases funcionais. Uma das coisas que a gente precisa pensar quando vai trabalhar com doença de Parkinson é que a gente precisa colocar fala, além de trabalhar só a voz, porque se nós não treinamos a fala desse paciente, a gente não permite que eles levem isso para o cotidiano. Então, precisa ter um treino intensivo. E aí, como nós não trabalhamos intensivamente com as terapias em clínica, a gente manda tarefas também para casa, para esse paciente realizar de manhã e à tarde, ou de manhã e à noite, né, pelo menos 2 vezes por dia, para que ele coloque em prática, então, na fala. Todos os benefícios que a gente tem na terapia, a gente precisa colocar, generalizar para a fala.
Vamos para a próxima pergunta. Eu gostaria de saber quais são os estudos que a senhora tem feito ou lido sobre a temática associada à atuação fonoaudiológica na doença de Parkinson. Existem trabalhos de evidências científicas suficientes para comprovar a efetividade do trabalho do fonoaudiólogo na doença de Parkinson? Fala para a gente se os pacientes relatam melhora. Bom, quando a gente vai para a literatura, né, como eu falei, para pesquisar reabilitação vocal na doença de Parkinson, o número maior de estudos que a gente vai encontrar é com o método Lee Silverman, principalmente estudos realizados fora do Brasil, né? Entretanto, tem sim, a literatura tem alguns estudos, porém poucos, e com metodologias diferentes. Então, para a gente reproduzir um estudo que tem uma metodologia, cada estudo com metodologia diferente, fica um pouco difícil. O Lee Silverman, ele segue sempre o mesmo padrão. Como existe a certificação do método, a gente precisa seguir cada passo que o método nos dá. Os estudos que são diferentes do Lee Silverman, eles envolvem, por exemplo, feedback auditivo, monitoramento auditivo, onde o paciente vai ficar sempre ouvindo a própria voz, e aí, por exemplo, ouvindo a própria voz com intensidade reduzida, ele vai tentar aumentar a intensidade dessa voz. Pensando no tubo de vidro, né? O paciente executando exercícios vocais no tubo de vidro, isso também vai melhorar a ressonância e vai aumentar o aumento do esforço fonatório também. E aí, treinando fala, a gente vai visar em articulação, vai pensar em treinar prosódia mesmo com as frases funcionais, e aí pensar em generalizar esses ganhos, né, para fala, para comunicação. E aí a gente tem também estudos mostrando melhora tanto na fala quanto na deglutição, que envolve o EMST, que é um aparelho que tem um treino de esforço respiratório, e aí para focar também na intensidade vocal. O uso do EMST, ele está mais relacionado à melhora das disfagias. Porém, a gente está também estudando agora para ver se a gente tem uma melhora na voz, pensando em intensidade vocal. Porém, todos esses outros métodos diferentes do LSVT, eles são realmente em minoria, né? São menos estudos que a gente encontra na literatura, e eles precisam envolver mais pacientes. A gente tem encontrado muita dificuldade de recrutar pacientes para participar da pesquisa, apesar de que a gente sabe que cada vez mais tem aumentado o número de indivíduos, mas às vezes também por critérios de inclusão, exclusão, pensando em pesquisas, esses pacientes acabam não se encaixando e aí fica dificultando um pouco o recrutamento deles. Mas esses são alguns métodos que a gente vê mais aí na literatura, e os pacientes relatam sim muita melhora, né? Pensando aí principalmente no LSVT, que é o padrão ouro, então a gente vê que essa melhora ela é efetiva até mesmo para os pacientes que estão nos estágios mais avançados da doença, porque a gente sabe que com o passar da doença, né, é uma doença neurodegenerativa, então apesar de lenta, ela é progressiva, e aí existe também um declínio cognitivo desses pacientes. Então, uma coisa que a gente precisa se certificar como fonoaudiólogo, né, quando a gente vai trabalhar, é que esses pacientes eles estejam nos entendendo. Então, por exemplo, por parte da pesquisa, quando a gente está recrutando um paciente, a gente aplica um questionário, um protocolo, que é o MOCA, mas também existem outros protocolos, e eles vão nos dar o nível cognitivo que esses pacientes se encontram, para a gente se certificar de que eles estejam entendendo tudo o que está sendo dito, né? Todas os exercícios que a gente vai passar. Mas uma coisa que a gente também precisa fazer como fonoaudiólogo é não só dar instrução para o paciente, mas a gente precisa mostrar como faz. Então, o que a gente faz, né, nas terapias comuns, nas outras disfonias, por exemplo, comportamentais, a gente fala para o paciente o que ele tem que fazer, né? Vibra a língua em intensidade habitual.
E aí, às vezes, a gente até mostra como faz. Mas no Parkinson, mais do que falar, a gente precisa mostrar e até realizar junto. Porque se a gente fala, não, não é assim, faz de uma outra forma, muitas vezes eles, mesmo com o cognitivo preservado, eles não fazem da maneira que a gente está fazendo, está falando. Então, é importante a gente dar o modelo e fazer com eles, seguir com eles atividades para eles realizarem de maneira correta. Mas sim, eles veem melhora, e a melhora, muitas vezes eles não falam, eu vi que a minha voz tá menos rouca. Normalmente eles falam assim, eu percebi que eu não preciso repetir tantas vezes o que eu falava. Né? A melhora está muitas vezes na qualidade de vida em voz desses pacientes. Então, eu percebi que eu não preciso mais repetir tantas vezes o que eu falo, as pessoas me escutam, na primeira vez que eu falo, né, ou eu não preciso ficar gritando para eles me ouvirem, eu não preciso ficar de frente para eles, né, porque normalmente os pacientes, a gente quer falar e às vezes a gente não está de frente com a pessoa. Às vezes a gente está num outro cômodo, está no quarto, o pessoal nos escute. Então, na doença de Parkinson, isso fica um pouquinho mais difícil, porque a voz já está em menor intensidade. Então, se tiver barreiras acústicas, vai ficar mais difícil ainda. Mas como eles têm essa questão de falar mais forte, muitas vezes acaba sendo possível, e aí a gente vê que melhora mesmo a qualidade de vida desses pacientes, pensando na comunicação como um todo. Outras vezes, a gente não ouve deles que houve essa melhora, a gente ouve da família. Duas coisas que a gente tem notado que são tão importantes quanto da terapia direta é avaliar os pacientes com protocolos de autopercepção, para a gente ter esse retorno, né, do que tem melhorado ou não para esse paciente. Então, protocolo de percepção, um dos que são muito utilizados nos artigos a gente vê muito é o IDV, o índice de desvantagem vocal. Então, ele é super utilizado na doença de Parkinson para avaliar que os sintomas vocais geram. E aí, o protocolo de qualidade de vida em voz também pode utilizar pensando na clínica, né? Mas pensando também que às vezes esses pacientes eles não têm uma boa percepção, a gente pode aplicar questionários familiares. Então, como o familiar vê essa melhora ou a não melhora, até para a gente talvez poder mudar um pouquinho o foco ali da terapia e pensar em outras questões que podem ajudar cada paciente, porque por mais que a gente sabe que o quadro ele é fechado, normalmente são essas características que eu citei que a gente vê, cada paciente é único. Então a gente pensando no que os familiares que estão com ele, né, mais tempo vão nos relatar, a gente pode mudar aí os objetivos da nossa terapia para focar no que aquele paciente precisa mais. Uma das questões que eu não leio, mas que também a gente vê muito, que é uma característica vocal bem frente na doença de Parkinson, são as questões de fluência, né? Começa a ter alterações de fluência. Então, os pacientes, muitas vezes, eles acabam relatando, parece que eu estou gaguejando mais. Mas esse gaguejar está relacionado também à diminuição aí da articulação e às questões de prosódia. E também a essa diminuição na movimentação, por exemplo, língua. E aí acaba tendo essa gagueira que eles acham que é mesmo alteração. Sim, vamos lá. Você estava falando sobre a melhora, né, esse prognóstico, e agora eu queria perguntar exatamente sobre isso. A gente sabe que nós somos indivíduos totalmente plurais e diversos uns dos outros, né? Isso também vai influenciar na nossa terapia e no prognóstico. Então, queria falar com você sobre o prognóstico da terapia vocal em pessoas com Parkinson. E eu queria perguntar, ele vai ser sempre efetivo, né? Pode acontecer que mesmo se o paciente ele tiver uma boa adesão, a gente pode ter um prognóstico que não vai ser bom, e a longo prazo, como é que vai acontecer? Esse paciente ele precisa voltar para terapia sempre ou não? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
Bom, quando a gente, né, o que a gente estava mais falando é sobre o método LSVT, que ele é um método fechado, são 16 sessões, e a gente vê que sim, os pacientes melhoram com toda certeza, né? É um método intensivo. Porém, quando a gente pensa aqui no Brasil, sem aplicação do LSVT, uma experiência minha, né, na clínica, por exemplo, é de que esse paciente, ele não pode receber alta. Se ele receber alta hoje, ele precisa estar numa alta assistida, né? Para que ele possa, a gente sempre possa estar acompanhando esse paciente, porque a gente sabe que ele tem uma doença neurodegenerativa. Essa doença vai progredir, as questões cognitivas vão ficar afetadas, então vai ter um declínio cognitivo, e aí as questões de comunicação também vão cada vez mais piorando. Então, se a gente pensar, esquecendo de pesquisa agora, porque na verdade, pensando em pesquisa, a gente sempre fica bem fechado a uma metodologia, a um determinado método de aplicação, mas clinicamente, esse paciente, ele, ao meu ver, ele não poderia ganhar alta, a menos que essa alta seja assistida, que ele vai e volta e a gente continua acompanhando ele sempre. O que a literatura nos diz é que muitas vezes a voz é um dos primeiros sinais que começam a ficar afetados, mas também existem muitos pacientes que não veem nenhuma alteração de voz, e aí só mais com o avanço da doença que esses sinais aí vão começar a aparecer, muitas vezes com voz rugosa, ou com dificuldade aí, mais alteração de fluência, dificuldade na comunicação, na comunicação mesmo. Então, eu acredito que esses pacientes, eles precisam ser acompanhados desde o começo, mesmo que não haja queixa. O que a gente precisa muitas vezes fazer é que, se o paciente ele não tem queixa, perguntar para os familiares como está a comunicação desse paciente em casa. Ele consegue se comunicar com vocês? Ele consegue ser ouvido? Ou pensar também no social desse paciente. Muitas vezes, quando eles descobrem a doença, eles acabam ficando mais restritos a estar somente dentro de casa, acabam não indo nem na padaria mais, nem no mercado, porque eles não são ouvidos. Então, às vezes ele não tem uma queixa de voz, mas ele não consegue relacionar que essa inserção dele está diminuída por causa das questões comunicativas, né? Porque pensa na nossa comunicação que nos insere no meio social. Então, mais uma vez, colocar a família aí para nos auxiliar e pensando já no início da doença, mesmo que não haja queixa. Por quê? Como a gente estava falando anteriormente, muitas vezes, se a gente deixar para tratar esses pacientes somente nos estágios mais avançados da doença, as alterações cognitivas já vão estar presentes, às vezes eles não vão conseguir entender o que está sendo dito, e aí vai dificultar sim o prognóstico, aí talvez o prognóstico não vai ser tão efetivo. Então, se o paciente ele está bem, mas ele já está fazendo um acompanhamento fonoaudiológico desde o início da doença, todas as questões, quando realmente chegar um problema numa intensidade aí, num grau moderado, ele já vai saber como ele pode reagir a essas questões que ele vai enfrentar. Isso aí a gente vê muito nas disfagias. O paciente fala, eu não tenho dificuldade nenhuma de deglutição. Mas aí ele não entende que a tosse está relacionada a essas questões de deglutição. Muitas vezes ele fala assim, eu não tenho nenhuma dificuldade para engolir, só que eu deixei de comer tais alimentos. Então, tem aí coisas relacionadas, só que o paciente não consegue ver, né? Então, a indicação seria o tratamento fonoaudiológico realmente para que tenha um bom prognóstico desde o início aí da descoberta da doença. Porém, a gente sabe que quando não tem queixa, muitas vezes a gente não procura tratamento. E aí acaba dificultando. Então, o que a literatura nos diz, principalmente com a aplicação do LSVT, é de que o prognóstico é sempre efetivo, e que os ganhos vão até de 6 meses a 2 anos depois do término do tratamento. Mas, clinicamente, agora não pensando em LSVT,
pensando em outros métodos de tratamento que eu vejo clinicamente, é que esses pacientes precisam ser acompanhados sempre para que haja esse bom prognóstico, principalmente nos melhores estágios aí cognitivo, que estejam preservados. Ok, vamos para a nossa última pergunta. A última pergunta é sobre o envolvimento da família no tratamento do indivíduo com Parkinson. De que maneira a família pode colaborar para a melhora do paciente? Como devemos orientar a família sobre as questões do cuidado, sem que a autonomia do paciente seja prejudicada durante o processo? Bom, o que eu tenho percebido bastante é que muitas vezes a família acaba tomando tanto ali a iniciativa para todas as questões que o Parkinson envolve, né? Que agora a gente está falando especificamente de voz, mas tem tantas outras questões, e esses pacientes são tão atarefados. A gente pensa assim, mas ele é idoso, então se eu falar para ele vir 4 vezes na semana aqui, ele vai vir. Mas o paciente, ele vai no fisioterapeuta, ele muitas vezes tem um educador físico, ele tem neurologista, ele tem outras questões de saúde para tratar também fora da doença, muitas vezes diabetes, pressão alta. Então, muitas vezes acaba, né, como eu já falei, sendo difícil para ele vir até a clínica. A família, eu sempre falo que a gente trabalha numa equipe interdisciplinar e eu coloco a família nessa equipe, sempre. Porque a família vai ser o nosso braço direito, pensando quando a autopercepção desse paciente, ela não está mais tão apurada. Então, o paciente muitas vezes não vai perceber que ele tem essa queixa, mas aí a família fala que tem essa queixa, porque tá mais no convívio ali diário. E a família, ela vai nos auxiliar também para essa generalização dos ganhos da terapia para fala. Normalmente, o que a gente faz em terapia é que esse paciente ele entra sozinho, né? Nessas terapias de 1 hora e sessões 2 vezes por semana. Porém, sempre depois da terapia, eu, particularmente, sempre explico para a família o que foi feito e como realizar os exercícios em casa, para que essa família ela atue como se fosse um terapeuta, né, entre aspas, ali, que vai estar em casa verificando se o paciente está realizando certo o exercício e também cobrando na generalização para fala. Então, por exemplo, eu sempre brinco com os pacientes, quando eles me veem, quando eu dou bom dia para eles, eu já falo numa intensidade mais elevada, para que eles lembrem de que a intensidade precisa melhorar para que eu consiga entendê-los. Então, quando eu falo bom dia, né, tal pessoa, se eles falam bom dia, eu falo o quê? Não entendi. O que o senhor falou? Né? Então, aí eles já vão lembrar do que a gente trabalha em terapia e vão tentar mudar a fala. Só que eles vão me ver 2 vezes na semana. Quem vai estar a todo momento com eles é o familiar, é o filho, é o cuidador, né? É a esposa, muitas vezes, dos homens, que a gente sabe que tem um número maior de homens com a doença, normalmente é a esposa que fica cobrando, e elas cobram mesmo. Então, a gente faz aí uma tarefa de sempre explicar o que está acontecendo. Muitas vezes eu levo também o familiar para dentro da sala de terapia no final, para explicar o que a gente fez, como reproduzir em casa e sempre peço para cobrar, principalmente em questões de intensidade e de articulação, porque aí a gente consegue ver, né, como ele está falando, e se ele não articular bem, não dá para entender. Então, o familiar sempre vai cobrar para ajudar que essa fala fique mais clara, né, que esse paciente possa ser entendido mais facilmente. Porque o que a gente vê, muitas vezes, nas doenças neurodegenerativas, é que os cuidadores adoecem, porque eles acabam se cobrando muito, né? E tomando aí a responsabilidade da vida daquele paciente, porque muitas vezes são os pais, né? Deles. E aí eles acabam adoecendo. Então, eu acredito que se for algo tão ao extremo, um psicólogo pode nos ajudar. Eu acredito que o psicólogo ele precise estar
na equipe multidisciplinar, interdisciplinar desde o início, e aí não só para o paciente em questão, mas para os familiares, porque os familiares, principalmente o cuidador, acaba adoecendo muito mais do que o próprio paciente com a doença. A senhora já presenciou algum caso, por exemplo, do paciente tomar, não, paciente não, do cuidador tomar a frente do paciente para poder falar por ele? Isso sim, dele falar por ele acontece bastante. E aí eu sempre dou orientações de que se esse paciente não tiver as oportunidades de falar, ele não vai ver no tratamento uma opção que seja interessante para ele. Por quê? Por que eu preciso melhorar minha fala se eu nem uso a fala? Eu nem falo, né? Teve um paciente até que eu fui construir as frases funcionais, apesar de não ser com LSVT, mas a gente foi construir as frases funcionais para o treino da generalização para fala. E aí eu falei, quais frases o senhor mais utiliza durante o dia? O que o senhor fala mais, né, com a sua esposa, com alguém? E aí ele falou assim, eu quase não falo em casa, eu não consigo pensar em 10 frases que eu fale mais, porque eu sou muito quieto e eu quase não falo em casa. Então, aí a gente começou a ter que trabalhar mais essa questão de se posicionar, de que ele é um indivíduo que tem muita importância, né, dentro e fora do âmbito familiar, dentro de casa ou não, e aí tentar achar frases que ele utilizaria, por exemplo, nos locais que ele frequenta. Foi no médico, ele tem que chegar lá e tem que falar, né? Ou foi fazer atividade física. O que você vai chegar e vai falar para o educador físico, para o fisioterapeuta? Então, se ele não fala tanto dentro do ambiente familiar, se essa família não coloca tanta importância ali no papel dele, a gente tentar ver outras formas, né? Outros locais que ele vai utilizar a voz e que a gente precisa treinar para ele saber se posicionar nos momentos em que um familiar não esteja junto. Mas aí, com certeza, é importante conversar com esses familiares, né, para que eles reconheçam que o papel dessa pessoa é importante, independente da doença, dos efeitos da doença, mas que a voz é importante. Sucesso aí, eu sempre sempre não, né? Porque eu fui uma vez aí, mas vocês são excelentes comunicadores, como vocês falam bem. E achei sensacional essa questão do podcast. Depois vocês me enviam para eu enviar para outras pessoas aqui também, né? Do Paraná. Agora eu não estou mais em Bauru, mas estou no Paraná, então para compartilhar também essas informações que são extremamente importantes, né? Pensando que cada vez mais a gente vê um número de pessoas com doença de Parkinson. Então, vamos espalhar informações importantes aí sobre a doença para que esses pacientes possam procurar atendimento já no início da doença, porque nós temos bastante dificuldade de recrutar esses pacientes para as pesquisas. Eu não sei se eles têm uma resistência aí por ser pesquisa, mas é difícil. É difícil ter um N maior de pessoas, e aí fica difícil a gente publicar, né? Porque em revistas renomadas a gente sabe que o N precisa ser um N bom para conseguir publicar. Então, espero que notícias boas sejam espalhadas para a gente conseguir ter mais pacientes aí para as pesquisas e melhorar os tratamentos, né? E fornecer mais métodos de reabilitação vocal para eles.